Fale Comigo tinha tudo pra ser só mais um filme de terror sobrenatural genérico que ficasse usando jumpscares o tempo todo pra compensar a falta de substância ou originalidade, já que a sua premissa segue algumas convenções desse tipo de história que a gente já viu outras vezes. Tem alguma coisa que se comunica com forças ocultas do outro lado e os personagens vão ingenuamente mexer com isso até que, obviamente, tudo começa a dar errado. Em Fale Comigo, essa abertura pro mundo sobrenatural é uma mãozinha sinistra que os adolescentes, sempre adolescentes, usam para conversar com o além. Mas o lance é que bons filmes de gênero nem sempre precisam se reinventar, mas sim executar ideias formulaicas de um jeito interessante, comprometido, intencional. A direção não pode só fazer por fazer no automático, mas sim fazer porque é apaixonada por isso e quer aproveitar ao máximo a chance de entregar algo que esteja à altura das grandes referências do gênero. No caso do terror, isso até acontece com mais frequência. De tempos em tempos surgem essas pérolas das mãos de criadores muito novos, porque o terror é um excelente campo de experimentação, um gênero que sempre se beneficia de uma abordagem minimalista ao invés de maximalista e, por consequência, bons filmes de terror são sempre muito mais baratos de produzir, o que faz com que os estúdios consigam bancar projetos de autores ainda em formação. A diferença aqui é que os autores em questão, os diretores Danny e Michael Philippou, são dois youtubers de um canal chamado Haka Haka, tem mais de 6 milhões de inscritos, um canal formado por vídeos frenéticos de porradinha e efeitos visuais suficientemente convincentes, tipo Star Wars vs Harry Potter, ou Marvel vs DC, ou Ronald McDonald dos Infernos. E essas são produções muito bem feitas para sua proposta, mas completamente diferentes em ritmo, em clima de Fale Comigo, que é um filme maravilhosamente contido, fechado, pequeno em escopo, intimista quase, que investe muito mais no peso de uma atmosfera obscura e sufocante. Essa abordagem focada é um dos maiores acertos do filme. Eu acho que ela mostra um comprometimento dos diretores em pensar nas escolhas criativas de cada momento do roteiro, ao invés de só fazer o que eles já sabiam fazer no seu trabalho no YouTube. E a coisa toda ganha vida também pelo elenco muito bem escolhido, atores que realmente se entregam para o que a história pede deles, com destaque para a protagonista Sophie Wilde, aqui no seu segundo filme de carreira, eu acho, e também para a presença curta, mas importante da Miranda Otto, que fez a Elwin no Senhor dos Anéis. E é sempre legal quando você mistura um elenco jovem estreante com um ou outro veterano ali que adiciona um peso de maturidade pro filme. Sem contar que deve ser muito legal ser um diretor estreante, ligar para um ator que você admira e esse ator topar participar do seu primeiro filme. Outra coisa bacana é como a história se passa na Austrália, contrariando aí a vontade de alguns produtores iniciais, que não queriam que fosse esse o caso, já que era importante para os diretores que eles conseguissem filmar na sua cidade de origem, no sul do país, e manterem assim suas raízes, ao invés de serem imediatamente exportados para uma ambientação padronizada dos Estados Unidos, que a gente já viu 1 milhão de vezes, E nesse sentido, é ainda mais legal que o filme subverta a imagem que a gente costuma ter da Austrália. Ao invés daquele outback super ensolarado, o filme é constantemente encharcado por uma chuva bem volumosa que permeia essas noites intermináveis da história. Essa chuva, aliás, acaba criando momentos de simbolismo visual bem interessantes, como a água escorrendo pelas janelas, sendo refletida na pele dos atores, quase como se eles estivessem chorando sem parar, Uma representação de lágrimas intermináveis que ficam jorrando dos personagens. E para um filme que lida com luto, detalhes assim realmente mostram o tipo de cuidado bem artesanal, que poderia passar despercebido, mas faz muita diferença. Fora isso, é interessante como a mãozinha sobrenatural serve também como alegoria para o vício, algo que é sugerido numa cena inicial que discute o perigo de fumar o primeiro cigarro, e aí essa tentação se consolida na forma como os jovens usam a mãozinha para se afirmar perante o grupo, ou como aquelas atividades perigosas que servem de rito de passagem e fortalecem os laços sociais, mesmo que sejam desnecessariamente arriscadas. Quem nunca, Aliás, essa ideia rende momentos excelentes e tensos também, como a primeira vez que a Mia, a protagonista, aperta a mão sinistra e enxerga uma aparição subitamente, nesse que talvez seja o meu jumpscare favorito do filme, já que ele incorpora perfeitamente o ponto de vista da protagonista. E quando são bem usados, jumpscares têm o seu lugar e eu acho que são uma técnica super efetiva. Mas aí vem uma montagem de vários moleques passando pela mesma experiência que é absurdamente divertida, porque os diretores permitem que o clima seja de leveza, de inconsequência, E a gente sabe que essa zoeira dos adolescentes vai dar ruim, Mas enquanto não dá,
a gente embarca com eles na piração. E é legal também que depois de mostrar algumas aparições nesse momento, a cena passa a não mostrar o que os personagens estão vendo, né? Isso torna a mecânica do aperto de mão sobrenatural ainda mais impactante, porque a gente fica ali só imaginando o que eles devem estar vendo. E é claro que a coisa toda se encaminha para um lado mais pesado quando esse vício aparentemente inofensivo se torna uma válvula de escape para o luto, para a depressão, e a partir daí o filme vira uma bela reflexão aí sobre como a perda pode afundar não só uma pessoa, mas as outras ao redor também. E sendo assim, é interessante que uma das rimas visuais mais explícitas do filme seja a imagem de um canguru atropelado na estrada que a protagonista é incapaz de sacrificar, né? Uma dor profunda que precisa ser colocada para descansar, mas que a personagem se recusa a fazer porque o ato em si parece mais doloroso do que a dor constante que ela já sente. Dito isso, é claro que o filme usa essa base emocional para entregar ótimas sequências de terror sobrenatural que se destacam principalmente pelo uso dos efeitos práticos, maquiagens extremamente convincentes e incômodas, né? Evidenciadas também por um trabalho de câmera que é muito bom, que não é feito aleatoriamente, mas com planejamento, ou mesmo pela direção de fotografia avermelhada de um trecho curtinho, mas totalmente perturbador, de imaginação cadavérica horripilante. Sei lá, pensa naquela cena da muvuca de RRR, mas levemente mais infernal. O que nos leva a um final até meio abrupto, talvez fruto da duração curtinha do filme, mas que é super efetivo para fazer aquela inversão já esperada em filmes assim, né? Não é um plot twist revolucionário, mas, de novo, a execução que torna a cena uma ótima cena. Esse realmente é um caso daqueles filmes que foram pensados primeiro enquanto uma história envolvente, que depois ganhou esses contornos sinistros de terror. E eu sempre acho que esse é o jeito mais interessante de fazer cinema de gênero. Começo muito promissor para os irmãos Philippos. Eu tô curioso agora para assistir o filme Shelby Oaks, dirigido pelo Chris Tuckman, que é um youtuber também e um crítico de cinema que eu assisto há quase uma década e que inclusive foi uma das inspirações para o meu canal aqui. Enfim, é legal pensar em como essa geração que cresceu com uma plataforma de exposição de trabalhos criativos, né, tem feito essa migração para o cinema, e eu acho que isso vai ser cada vez mais comum daqui para frente, né, e que seja feito com esse mesmo nível de dedicação que a gente viu aqui em Fale Comigo. E eu consegui atravessar o vídeo inteiro sem ficar fazendo trocadilhos de aperto de mão, ou dar um toque, ou me dar uma mãozinha, coisas do tipo, sei lá. Mas e aí, o que você achou de Fale Comigo, né? Comenta aqui embaixo, vamos continuar discutindo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.